Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da Não Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com um grande estudioso de teosofia, Ricardo Máfia. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Charles? Muitíssimo obrigado pela oportunidade mais uma vez. Parabéns pelo trabalho excepcional que você faz e divulgação importante das obras teosóficas. Obrigado. Nós que agradecemos, a sua disponibilidade em trazer aí suas leituras, seus estudos. O Ricardo, ele já participou aqui do programa uma vez, ele comentou as cartas dos Mahatmas e hoje ele irá comentar um outro livro, também nessa linha de estudo de teosofia. O Ricardo, ele é formado em engenharia genética, neurociências cognitivas psicológicas, física, psicologia transpessoal e também ele é membro da Sociedade Teosófica. Ele é um grande conferencista, tem vídeos dele na internet, aí ele participa bastante aí de atividades com esse cunho mais filosófico, espiritual, e está sempre presente aí nas atividades da Sociedade Teosófica e também de outras instituições. E o livro que ele escolheu para conversarmos hoje, ele já foi comentado aqui no programa por outros estudiosos. Porém, cada estudioso, tem a sua leitura, tem a sua visão e sempre acaba trazendo, insights novos aí para a nossa reflexão. E o título do livro é O Oceano da Teosofia, uma introdução aos escritos de H.P. Blavatsky. Esse livro, então, de autoria do William K. Judge. O Judge, Ricardo, que foi um dos fundadores da Sociedade Teosófica. Então, junto aí com a Blavatsky, o Walcott, possivelmente ele é dos três ali, ele acaba sendo menos conhecido ali na história da Sociedade Teosófica, enquanto o Walcott e a Blavatsky foram para a Índia, que a Sociedade Teosófica é fundada em 1875 em Nova York, nos Estados Unidos, e posteriormente muda sua sede para Adyar, na Índia, e o Judge fica nos Estados Unidos, E, Ricardo, fala um pouco para nós, então, por que você acha importante esse livro e essa tradução, esse livro é meio que uma tradução do Judge sobre os escritos de Blavatsky, que é um resumo, uma síntese. Por que você acha importante esse estudo e o que o livro apresenta aí que pode nos auxiliar na compreensão desses assuntos? Mais nada, Charles, muito obrigado aí pela introdução que você deu ao William K. Judge, mostrando a história dele, a relação com a Sociedade Teosófica, enfim, de fato, como você falou, ele não é muito conhecido como os outros dois. Mas o que me inspirou, me deu vontade de falar o livro aqui, que eu adquiri aí com você, na Editora Teosófica, Faço questão de divulgar o Charles, que faz um trabalho muito bom na Editora Teosófica, na propagação da Sociedade Teosófica, das obras teosóficas. E sempre estou pedindo para ele comprar. Ele me orienta em qual livro eu devo comprar, ele sempre faz uma orientação importante para mim, assim como com todos os outros, A Editora Teosófica é excelente. Mas o que me inspirou falar para o Charles, que eu gostaria de falar a respeito do livro Oceano da Teosofia, é justamente isso que ele falou. Porque esse livro do Judge, ele apanha pontos muito importantes dos escritos de Madame Blavatsky, particularmente da doutrina secreta, desenvolve uma linguagem acessível, claro que tem que ter uma base da linguagem teosófica, isso é fundamental, mas ele separa coisas muito importantes. Nós temos aqui no livro Oceano da Teosofia, o capítulo 1, o Judge escreve muito bem sobre a teosofia e os mestres. Então, cada capítulo seria um livro. Nós temos princípios gerais, a cadeia terrestre. Ele dá uma abordada na área de cosmogênesis de uma forma peculiar muito boa.
Aí ele vai para a Constituição Centenária do Homem, também, como Blavatsky, ele desenvolve o corpo físico, o corpo astral. Ele fala sobre a mente, ele desenvolve sobre a reencarnação, muito bem fundamentado nos escritos de Blavatsky. E ele dá até argumentos, né? Um capítulo de argumentos que apoiam a reencarnação. Aí ele fala do Devakan, um capítulo, eu acho sensacional esse capítulo. Os Ciclos, capítulo 14, e todo buscador, se conseguir esse livro, poderá ler, deveria ler ou deverá ler, é muito importante. Os Eros Perdidos, as leis físicas e as forças, isso escrito basicamente no século XIX, coisas que vão ao encontro dos avanços que nós vemos hoje na ciência. Os fenômenos psíquicos e o espiritualismo. Essas abordagens do Judd, adaptando a linguagem da Madame Blavatsky, principalmente da doutrina secreta, é de grande valia, um instrumento muito importante. Se você me permitir aqui, tem aqui, sobre, ele fala aqui de Darwin, a doutrina secreta como a raça retardada. O único grupo não incluído na ordem da natureza com relação ao qual não serão admitidos mais egos, mas não é o ego psicanalítico, vamos colocar assim, mais almas, dos reinos inferiores, do reino humano, até o advento do próximo Manvantara. Ou seja, ele mostra, como a Blavatsky fala, que a evolução dos reinos até surgir o ser humano. Reinos inferiores não é inferior no sentido negativo. Tá? Reinos inferiores seriam o quê? O mineral, o vegetal, o animal, mas não inferior no sentido negativo. Nós percebemos hoje algo que até esse livro fala, endossa, e que a ciência corrobora, a ciência, os animais sencientes, tá? Então os animais sentem, sabem, sencientes, as plantas sencientes, os insetos, acabou se descobrir, né, que os insetos são sencientes, e os minerais também. Tudo isso é muito bem colocado, de uma outra forma, no livro, na parte da doutrina secreta, Cosmogênesis, da Madame Blavatsky. E aqui, o Judd desenvolve de uma forma muito excepcional. Nós sabemos, por exemplo, que nós, através da antropogênese, nós passamos pelas raças Polar, Hiperbórea, Lemuriana, Atlante, estamos atualmente na quinta subraça da quinta raça ariana. E aí, justamente nessas raças, existe o desenvolvimento, o aperfeiçoamento do sistema nervoso do ser humano, o aperfeiçoamento do corpo físico, por exemplo, a partir da Lemúria, Atlante, e agora, mais do que nunca, o desenvolvimento, né, e aperfeiçoamento, se é que podemos falar assim, da mente. Lá atrás, na raça lemuriana, nós tínhamos também seres evoluídos. Tá? Seres evoluídos, nós podemos chamar, Madame Blavatsky chama de Manasaputras, né? Os seres que vieram não criar, não dar a mente, propriamente, como é dito, ao ser humano, e sim incentivar o desenvolvimento da mente do ser humano. Isso está na doutrina secreta, isso está no livro Oceano da Teosofia, de uma forma mais simples, mais objetiva, por isso que eu escolhi o livro. Enfim, a partir de então, a partir dessa intervenção, entre aspas, de seres superiores, de uma espiritualidade extraordinária, deu-se o impulso, dá-se o impulso evolutivo ao ser humano. E como a doutrina secreta ela é densa que eu digo no sentido de informações valiosíssimas, e há de se ter, de fato, aí, um conhecimento sistêmico da obra teosófica. Para tanto, é importante pegar obras importantes como Fundamentos de Teosofia, que foi relançado pela editora teosófica do Generajadasa, os livros do Taimini, Autocultura, Luz do Ocultismo, são livros extraordinários que dão, vamos dizer assim, uma redundância, um fundamento, uma base para as pessoas adentrarem o estudo da doutrina secreta. Então, quando nós percebemos isso, adaptando a linguagem, nós vemos que são seres que dominam, vamos dizer assim, no presente, acredito que lá em cima, uma tecnologia no sentido de criar novos seres do reino animal
favorecer a alma grupo de alguns seres que deveriam aparecer primeiramente como animal oriundo do reino vegetal, era o impulso nos reinos. Esse aspecto interdisciplinar que nós percebemos nos ensinamentos teosóficos, e que transita pela ciência, transita por diversas áreas, obras da Blavatsky contém sociologia, tem uma visão sociológica muito importante, né? Me desculpem, quanto ao desenvolvimento do ser humano. Essa visão interdisciplinar é fundamental, até transdisciplinar. É fundamental no sentido de absorver melhor o trabalho de Madame Blavatsky. Aqui esse livro do William K. Judd tem o capítulo que é Os Ciclos. É um dos melhores capítulos, é um dos melhores textos que eu já li. Não que eu seja qualquer coisa, que eu já li, que eu me entusiasmei muito sobre os ciclos. Porque, por exemplo, ele começa aqui. Os ciclos de avatares, ou dos avatares, incluem vários ciclos menores. Os maiores são esses, que marcaram o aparecimento de Rama e de Krishna entre os hindus, de Menes entre os egípcios, de Zoroastro entre os persas, e de Buda entre os hindus, e outras nações do Oriente. Buda é o último dos grandes avatares, encontra-se num ciclo maior que o de Jesus dos judeus, pois os ensinamentos deste último são os mesmos que de Buda. Estão tingidos com as doutrinas que Buda havia ensinado antes aos instrutores de Jesus. Outro grande avatar ainda está por manifestar-se e corresponderá às naturezas combinadas de Buda e Krishna, ou seja, aponta que um avatar futuro está por manifestar-se e corresponde-se perfeitamente à natureza de Buda e de Krishna. Nós observarmos os ensinamentos de Jesus, a colocação que o William K. Judd coloca, e também que a Madame Blavatsky coloca, e que dá muitos desencontros, é acharem que há uma diminuição em quem é Jesus. Não é nada disso. Aqui é uma análise que eles fazem, em que o próprio Jesus, ele utilizou no bom sentido, ele aprendeu nos seus estudos no Antigo Egito, com os essênios, enfim, toda uma doutrina oriunda de quem? De Buda, de Krishna, do Sr. Buda, do Sr. Krishna, enfim. Então, o que ele fala, nós podemos encontrar perfeitamente nas obras do Sr. Buda, nas obras do Sr. Krishna, nas obras de Zoroastro, com palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Então, a propositura é universalismo. A propositura é mostrar, o William K. Judd mostra no livro Oceano de Teosofia, o universalismo. Mostra que as religiões, ou as diferentes faces das religiões, a essência, não propriamente, as religiões elas vieram propriamente inspiradas pelos ensinamentos dos avatares, né? Mas a essência é a mesma. Mostra, o objetivo agora é mostrar que existe uma grande comunhão de seres, uma grande fraternidade universal, que é a mola propulsora, que é dos seres humanos que estão aqui, nesse mundo, nós vamos evoluindo, um dia chega-se a discípulo, depois a iniciados, e por aí vai, até tornar-se mestres, e aí continua. Então, essa visão mostrando esses ciclos menores e maiores é muito importante. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Ricardo Máfia sobre o livro Oceano da Teosofia, uma introdução aos escritos de H.P. Blavatsky, de autoria do William K. Judd, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A Editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar
todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Ricardo Máfia sobre o livro O Oceano da Teosofia, uma introdução aos escritos de H.P. Blavatsky, de autoria do William K. Judge, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Ricardo, você dava no primeiro bloco, né? Você deu uma introdução aí aos capítulos abordados no livro e trouxe um tema muito interessante, a questão dos ciclos. Falou de um assunto aí que certamente desperta a curiosidade de muitas pessoas, os ciclos dos avataras, né? Então, traz para nós um pouquinho mais aí como que nós podemos compreender esse tema de maneira prática e que isso possa elucidar a gente entender o mundo que a gente vive e quais as condições e como que o autor do livro resume esse assunto bem complexo para a gente. Muito obrigado, Charles. O William K. Judge, ele faz uma colocação muito prática e objetiva quanto à questão dos ciclos, né? Então ele coloca assim: o ciclo é um anel, círculo ou revolução periódica, como indica a etimologia da palavra. No idioma sânscrito, as palavras correspondentes são Yuga, Kalpa, Manvantara, mas entre todas, Yuga é a que mais se aproxima da palavra ciclo, por significar menor duração que as outras. O começo de um ciclo deve, por necessidade, ser um momento que, acrescentado a outros momentos, constitui um dia. Este, somado a outros dias, constitui os meses, os anos, as décadas e os séculos. Ou seja, ele mostra muito claramente aqui de como se entender o ciclo, quando ele dá o seguinte exemplo: o neto com o avô. O avô faz parte de um ciclo maior. Esse ciclo interage com o ciclo menor, que é o neto. Então são dois ciclos interagindo. Nós percebemos os familiares, pegando essa símile do como em cima e embaixo, segundo aforismo do Hermes Trismegisto, a lei da correspondência, nós podemos ver o quê? Nós vemos uma família, e uma família contém ciclos distintos que interagem. Então tem ciclos maiores e ciclos menores. Os ciclos menores são os filhos, os netos e por aí vai. Os ciclos maiores são os que criam a família. Então, aquele filho vai criar a família. Então cria o quê? Os netos. Mas o neto perante o avô, ele faz parte de um ciclo menor. Além do que, individualmente, todos nós temos ciclos. Temos os setênios, temos os ciclos dos 21 dias, temos os ciclos que as células se reproduzem e voltam a se reproduzir, por aí vai. O famoso biorritmo. Então, todo o ciclo está presente. E os ciclos maiores são os manvantras e os pralayas, ou mahamanvantras e mahapralayas. Mahamanvantra seria o quê? Maha é grande. Manvantra é manifestação. Maha é grande. Pralaya é período de adormecimento. Então, Mahamanvanta seria um grande período de manifestação ou a criação de um sistema estelar, de um sistema solar com os planetas. E Mahapralaya é quando tudo isso é absorvido, tal como ocorreu com Betelgeuse, uma das estrelas aí que era uma gigante vermelha, tornou-se uma supernova. Quando tem planetas que giram ao redor daquela estrela, é um sistema planetário. Então tem um Mahamanvanta quando é criado isso. Blavatsky coloca muito bem a questão da criação, a cosmologia da criação do sistema solar, hoje que a NASA adota, baseado, fundamentado na doutrina secreta em cosmogênese, como se manifesta.
E aí o Judd coloca essas adaptações para a vida do dia a dia. Então, esses seriam os Mahamanvantras. Os Manvantras tinham grandes períodos, mas não como os grandes Mahamanvantras. Por exemplo, ascensão e queda das civilizações. Assim, o ser humano também tem o seu Mahamanvantra e o seu Mahapralaya. O Mahamanvantra é quando ele nasce. O Mahapralaya é quando ele descorporifica, mas ele fica ativo em outros planos, depois volta novamente. É ciclos. O Manvantra comum do ser humano é quando ele vai dormir, né? O Pralaya, quando ele vai dormir. O Manvantra é quando ele acorda. Então, se nós observarmos nos axiomas egípcios, principalmente de Hermes Trismegistus, esses ciclos estão presentes. Então, a visão de Blavatsky, quando ela coloca a doutrina secreta, ela faz uma ligação, uma interdisciplinaridade, vamos colocar uma transdisciplinaridade extraordinária, não só com relação à questão dos avatares, com relação às religiões, com relação aos seres humanos, enfim, a ascensão e queda das civilizações. Aliás, tem um capítulo também muito importante no livro que tem aí na Editora Teosófica, O Budismo Esotérico, Walford Persinet, mas não tem relação com a religião budista, né? Quando o Sinnett escreveu esse livro, O Budismo Esotérico, o pessoal falou, pô, mas não é, você quis falar sobre o budismo esotérico? Não, ele queria falar sobre Budi, uma das tríadas do ser humano, né? Que nós falamos do superconsciente. Atma, Budi e Manas. Então daí vem budismo, o Budi vem do budismo, sabedoria esotérica. Mas claro, fundamentado no budismo. Mas ele queria mostrar a ênfase no desenvolvimento deste princípio búdico. E aí ele entra no capítulo Ascensão e Queda das Civilizações, Sinnett. Mas o Judd também, nessa questão dos ciclos, ele mostra o ciclo zodiacal, os ciclos zodiacais, enfim, a ponto de nós entendermos o que ocorre hoje, ou termos parâmetros. E eu quero voltar à criação do macaco, não posso esquecer, Charles, mas temos parâmetros quanto ao que está ocorrendo com a humanidade. Nós estamos em uma fase de transição entre a quinta subraça da quinta raça, que é a ariana, estamos na quinta subraça da quinta, para a sexta subraça. Essa fase de transição da quinta subraça para a sexta subraça ocasiona o quê? Esse transtorno evidente pelo qual passa a humanidade. Por quê? Porque todos os seres humanos têm esses três princípios superiores. Atma, Buddhi, Manas. Vontade, né? Vontade espiritual, se será que eu poderia dizer dessa forma. Buddhi é a parte não só intuitiva, a sabedoria inerente ao ser humano, e é ligado ao grande Atman, né? Ao cósmico. Manas, a inteligência criativa. Isso é o que nós poderíamos falar de eu superior. Podemos chamar de eu superior. Então, cada ser humano hoje, através do impulso evolutivo, esses princípios, em graus pequenos, estão começando a serem cutucados. Eu estou adequando a linguagem. E aí dá transtorno. Então, imagine, por exemplo, eu classifico da seguinte forma, que a humanidade hoje está passando por um período de probacionista de discipulado. A humanidade como um todo. O que está oculto vem à tona é uma revolução total, uma confusão geral, um avanço extraordinário em termos de tecnologia, uma discussão com quanto a parte humana, né, que se distanciou muito do ser humano, se distanciou muito. A sociologia é algo muitíssimo importante para se entender o quê? As motivações, as necessidades humanas, não só de Maslow, de Abraham Maslow, mas particularmente a sociologia. E o avanço da ciência se mostra, esses avanços, essas necessidades da sociologia se ampliar, ser vamos dizer assim, absorvida melhor pelos seres humanos, a própria antropologia, a paleontologia. Ou seja, o que eu quero dizer com todas essas ciências? Que tudo isso está ficando assim muito claro para os seres humanos, mas não no sentido etimológico dessas palavras, mas o que está ocorrendo comum. Nunca se viu tantos episódios depressivos e crise de ansiedade. Nós pegarmos a questão da... Quando nós, por exemplo, se nós lermos a Clara Cote,
que é uma grande teosofista, que fala que o Shallow discipulado no período probacionista, ele passa por grandes situações, por grandes provações e por grandes problemas. E por quê? Porque o que está dentro do seu ser, tanto os aspectos das suas virtudes como os aspectos desafiadores, vêm à tona. Numa forma macro, é o que está acontecendo com a humanidade. Então eu posso imaginar o que deve acontecer com aqueles que chegaram ao discipulado, estão passando pelo grau, vamos dizer assim, pela fase de probacionistas. Uma coisa impressionante. Só que, por outro lado, ela mesma coloca que nós temos dom. Então, nesse processo de expansão e de crescimento, de dor, pelo qual passa a humanidade, ou pelo qual passa aqueles que estão na fase de discipulado, eles também podem observar e, vamos dizer assim, descobrir dons que até então eles não acreditavam que poderiam tê-los. Ou podem até acreditar que podem tê-los, né? Mas em função do seu histórico familiar, do seu script, análise transacional, do script, eles acabam se distanciando de dons que poderiam muito bem serem colocados para o próprio desenvolvimento deles, mas para a humanidade. Porém, nesse processo discipular, quando se lê sobre isso, o indivíduo acaba percebendo isso daí. A humanidade está passando por essas fases porque justamente é uma transição entre a quinta subraça para a sexta subraça, em que o bonde dos seres humanos, num grau bem ínfimo, está sendo estimulado. Nós estamos vendo essa convulsão, mas não significa ver a convulsão e ficar com os braços cruzados. Particularmente as pessoas que contêm ou que detêm conhecimento, informações importantes, e ver bonde em ação, por exemplo, interconectividade. A internet é interconectividade. Mas quem trouxe esse termo? Foi John Bell, na interconectividade, na questão que o Einstein buscava, da ação fantasmagórica, em que se duas partículas subatômicas foram colocadas nos extremos da galáxia, da Via Láctea, que dá 100 mil anos-luz, tá? O que uma sentia, a outra imediatamente sentiria. E John Bell veio com a resolução disso, a interconectividade. Então, hoje, através da tecnologia, nós percebemos também o ser humano, o que cada ser humano sente, o outro também sente. Aí fazemos outra ponte do sistêmico. O Rupert Sheldrake, que muito se inspira nos ensinamentos teosóficos, os campos morfogenéticos, enfim. Estou falando isso por quê? Porque comecei com o assunto de ciclos. Tudo é cíclico. Tudo tem o alto e baixo. Então nós estamos num período, numa sinoidal, né? Nós temos o ápice e descendo para o vazio, depois vai subir. É cíclico. Mas cabe aos seres humanos ter essa compreensão de fato. O que é, por exemplo, consciência interpessoal? Nunca se falou tanto sobre consciência interpessoal. E nunca foi tão necessário a consciência interpessoal. E isso está aqui no Oceano da Teosofia, escrito pelo Judge, quando ele fala dos ciclos, quando ele fala dos avatares, dos ensinamentos deixados por esses grandes avatares aqui. O ser humano perceber a importância que ele tem, o seu histórico individual que tem nesse planeta. Enquanto a parte dos macacos, das criações dos macacos, para quem lê Teosofia, lê Blavatsky, lê isso aqui, fica muito claro, hoje em dia, que ficou em moda, nós olharmos os sumérios, Nínive, Mesopotâmia e tal, aí veio toda aquela questão de Anunnaki, né? Virou uma... Eu não estou criticando nada, eu simplesmente estou fazendo, por isso que é interdisciplinar, uma correlação com a teosofia, com os ensinamentos teosóficos, com a antropogênese de Blavatsky, com o Oceano da Teosofia. Ora, aquela era que os sumérios desenvolveram, a Mesopotâmia se desenvolveu de forma absurda e depois virou aquela bagunça, entrou ascensão e queda das civilizações. Com certeza, o Ricardo trouxe aí várias informações, né, importantes aí para que a gente possa avançar no estudo desses temas. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Ricardo Máfia
sobre o livro Oceano da Teosofia, uma introdução aos escritos de H.P. Blavatsky, de autoria do William K. Judge, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos